Muito bom dia. É um prazer estar aqui no Arquivo de Estado de São Paulo. Devo agradecer, em primeiro lugar, o convite e a paciência e a persistência, devido à mudança de data da minha deslocação. Queria agradecer, diretamente, em primeiro lugar, ao Dr. Marcelo Chaves, que foi com quem eu mais dialoguei, do outro lado do Atlântico, mas agradecer ao coordenador do arquivo, a todos os outros colegas, aos outros Marcelos também, e aos colegas que ontem tive o prazer de visitar nas várias áreas, porque aproveitei para conhecer esta realidade do Arquivo de Estado de São Paulo, que apenas conhecia à distância, e não tinha a percepção, enfim, da dinâmica de todas as outras áreas, incluindo uma que não é diretamente a minha, porque estou como responsável do arquivo histórico, que é a área da gestão documental, mas que é uma área que também os investigadores têm de ter como importante. Nós cuidamos do passado, mas também temos de cuidar dos documentos que são produzidos hoje para o futuro, enfim, não apenas em termos de memória, que é absolutamente importante, mas em termos de que eles representam para a vida, enfim, das pessoas, dos cidadãos, como prova, como informação na sua dimensão global. Eu vou-vos falar, como já foi dito, um pouco da documentação do acervo do Arquivo Histórico Ultramarino, que dialoga mais diretamente com a documentação aqui da Secretaria do Governo, que é o atual Estado de São Paulo. Tenho algumas imagens que depois vos vou mostrando. Vou pedir a quem faz a mudança da imagem que faça um sinal em cima para depois mudar o slide. Esta primeira imagem, devo-vos dizer, é a imagem da documentação, da instalação da documentação avulsa do Fundo de Arquivo do Conselho Ultramarino. Esta é uma instalação que são caixas metálicas, como vocês veem, que data dos anos 50, mas que se manteve, foi renovada e que se mantém no Arquivo Histórico Ultramarino, que é sediado num palácio, portanto, num monumento classificado como imóvel de interesse público. E as caixas, para quem conhece esta documentação, as caixas, estas gavetas, são imediatamente reconhecíveis como as gavetas da documentação avulsa do Conselho Ultramarino, e todas as gavetas que dizem respeito ao Brasil estão num depósito específico, que é conhecido, enfim, entre todos como a Sala Brasil. O Fundo de Arquivo do Conselho Ultramarino, o Arquivo Histórico Ultramarino, tem pelo menos três grandes proveniências. A primeira diz respeito ao Arquivo do Conselho Ultramarino, organismo da Administração Central Portuguesa, estabelecido em 1642-1643, e que herdou alguma documentação do Conselho da Fazenda, criado já em 1591. Esta segunda proveniência, do Conselho da Fazenda, menos significativa, derivou de transferência para o Conselho Ultramarino de algumas funções financeiras cujo desempenho tinha de ser fundamentado em documentos anteriores. O Conselho Ultramarino funcionou até 1833, com alterações significativas já a partir de meados do século XVIII e mais profundas entre 1808 e 1822, período em que a sua atividade foi diminuta. A terceira proveniência relaciona-se com o arquivo da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Conquistas, ou domínios ultramarinos, porque foi tendo mais de uma designação, criada em 1736, a par de duas novas Secretarias de Estado, a dos Negócios Estrangeiros e da Guerra e a dos Negócios do Reino, uma administração interna. A Secretaria de Estado da Marinha e dos Domínios Ultramarinos sofreu diversas reorganizações durante o período que nós em Portugal designamos de monarquia constitucional portuguesa, quando é criado uma Câmara, um Parlamento, e após a independência do Brasil. Referem-se em particular a redução aos negócios da Marinha, ela, numa determinada altura,
ficou cingida à Marinha, e a redistribuição dos assuntos ultramarinos por outras secretarias de Estado por breves períodos em 1821 e em 1834. Em 1835, os negócios da Marinha e do ultramar passaram novamente a ser governados de uma mesma secretaria, através de uma mesma Secretaria de Estado, e os arquivos que essa Secretaria de Estado, recriada em 1835, produziu até 1910, constituem no Arquivo Histórico Ultramarino um fundo diferente do Fundo de Arquivo do Conselho Ultramarino, que correspondem a proveniências diferentes. Eu vou talvez preferir passar as imagens depois, que é para vos dar o panorama todo e ilustrarei no fim. Outras proveniências dentro deste fundo de arquivo do Conselho Ultramarino, e eu friso muito porque fala-se muito o Conselho Ultramarino, mas de facto este fundo de arquivo tem mais do que uma proveniência. Não é só resultado da atividade do Conselho Ultramarino. O Conselho Ultramarino, Secretaria de Estado, o Conselho da Fazenda e outras proveniências menos bem identificadas, sobretudo derivadas de quando a documentação, quando há uma acumulação ou sucessão de cargos por titulares de pastas governativas, como terá sido o caso de documentos criados no âmbito das funções exercidas por Dom Diogo Mendonça Corte Real, Secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Secretário de Estado ainda não da Marinha e Ultramar, Secretário de Estado só, entre 1707 e 1736. Corte Real acumulou esta Secretaria de Estado com outras funções governativas na área da Secretaria das Mercês, do expediente e da assinatura, dos negócios da Montania Mor, no despacho de cargos de Monteiro Mor, do provedor das obras do Paço, e acontece que na documentação do Fundo de Arquivo do Conselho Ultramarino existe, por vezes, documentos que derivam do exercício dessas funções e não das funções relacionadas com o Conselho Ultramarino e a Secretaria de Estado. Além disso, este fundo de arquivo integra parte de arquivos criados em colónias portuguesas e pontualmente recolhidos a Lisboa, como aconteceu com a documentação dos governos gerais de Angola e Moçambique, que no final do século XIX, sobretudo por razões de conservação, foi transferida de Luanda e da atual Maputo, Lourenço Marques, para Portugal. Estes documentos avulsos que pertenciam aos governos gerais, tanto em Luanda, em Angola, como em Moçambique, onde a organização não é exatamente a organização que se deu aqui em termos de capitanias, esta documentação avulsa, num determinado momento, foi misturada, para baralhar ainda mais, misturada com a documentação do Fundo de Arquivo do Conselho Ultramarino, proveniente da Secretaria de Estado e do próprio Conselho Ultramarino. O que dificulta, ou obrigou a uma maior atenção para contextualizar e descrever corretamente essa documentação. A proveniência é dos governos gerais, não do Conselho Ultramarino ou da Secretaria de Estado em Lisboa. Algumas características externas distintas destes documentos, como o tipo de papel e a sua dimensão, ajudam a destrinçar as proveniências. Diferentes vicissitudes que não espantam na longa duração de vida destes organismos, da Administração Colonial Portuguesa Central e dos respectivos arquivos, afetaram de formas nem sempre totalmente apuradas. Acidentes naturais, guerras, reorganizações administrativas ou mudanças de responsáveis políticos, transferências de serviços e cartórios, retenção indevida de documentos, escassez de pessoal qualificado, repercutiram-se nestes arquivos, por vezes negativamente. E vou-vos dar alguns exemplos. A cessação de funções ou o falecimento de quem as exercia a vários níveis, mas frequentemente entre escrivães, produtores e custodiadores de cartórios, nem sempre era acompanhada da inventariação e da devolução obrigatória da documentação do Real Serviço, isto é, do Estado. Temos exemplos na documentação das séries, chamadas séries de São Paulo, no fundo de arquivo do Conselho Ultramarino, em relação a essa retenção aqui, portanto, em São Paulo. Relativamente à Secretaria de Estado da Marinha e dos Domínios Ultramarinos,
Sabe-se, por exemplo, que à morte do rei Dom João V, em 31 de julho de 1750, o arquivo se encontrava numa tal, cito, confusão, nas palavras do recém-nomeado secretário de Estado Diogo Mendonça Corte Real Filho, que até uma carta para a Rainha de Espanha, Elisete Casdão, ficou esquecida e não foi expedida pelo Correio em devido tempo. É uma menção que fazem tão grave era a confusão que uma carta, que era uma carta que tinha um peso não apenas simbólico, mas diplomático importante, tinha ficado esquecida para ser expedida, portanto, afetava o arquivo corrente. A confusão de papéis e livros, em termos da época, foi igualmente assinalada em arquivos da administração colonial da Capitania de São Paulo, até pelo governador que estamos a celebrar, Dom Luís António de Sousa, em 1773, a propósito da Junta da Real Fazenda e da Provedoria Antiga, como eu designava. Dom Luís referiu ainda a dificuldade de encontrar na Capitania pessoal preparado. Ele referia-se a amanuenses e contabilistas. Não havia, era necessário encontrar pessoal que estivesse devidamente preparado para lidar com a documentação, não só para a registar, mas para a organizar. Esta dificuldade estendia-se a cargos tão relevantes para a constituição, a organização e funcionamento dos arquivos, quanto o de secretário do governo da Capitania e até, por vezes, o secretário do Conselho Ultramarino ou o oficial-mor da Secretaria de Estado, que eram as pessoas ou os cargos que tinham importância na forma como era organizada a documentação. As referências a candidaturas, a perfis exigíveis e à necessidade de remunerar adequadamente são várias na documentação do Fundo de Arquivo do Conselho Ultramarino. Em 1711, por exemplo, o Conselho Ultramarino, por um lado, mencionava a ausência de resposta ao edital do concurso para o cargo de Secretaria da Capitania de São Paulo e Minas, fixado durante largo tempo nas portas do Conselho e em outros ligados em Lisboa, e, por outro, considerava que os oficiais da Secretaria de Estado seriam, na altura, os de maior préstimo e com melhor conhecimento dos negócios, mas deveriam ganhar mais. Anos depois, o terremoto de 1 de novembro de 1755 provocou uma imensa destruição no Paço Real, no Terreiro do Paço, onde habitualmente funcionavam, em Lisboa, as Secretarias de Estado e o Conselho, este junto da Casa da Índia e do Conselho da Fazenda. Depois vou-vos mostrar algumas imagens. Não tendo sido o terremoto responsável por todas as falhas na documentação do Conselho Ultramarino e das Secretarias de Estado, o incêndio que se seguiu fez desaparecer alguns livros, parte dos quais reformados é o termo da época, ou seja, reconstituídos, como aconteceu com o livro das posses do Conselho Ultramarino de 1642 até à data de 1755. Mais tarde, as guerras napoleónicas, com a mudança da corte portuguesa para o Brasil, em 1807 e 1808, a ocupação francesa do reino, portanto, Portugal, a reação militar anglo-lusa contra os franceses, a presença continuada dos britânicos em Portugal já depois dos franceses terem sido expulsos, a Revolução Constitucional Portuguesa de 1820 e o regresso da corte a Lisboa em 1821 marcaram o percurso destes arquivos. Por um lado, levaram a uma bem-sucedida operação transatlântica de transferência de arquivos e bibliotecas em ambas as direções, pese embora alguns precalços. Por outro, no Reino, a militarização durante a guerra do dia-a-dia suscitava a preocupação de arquivistas, no caso o guarda-livros do Conselho Ultramarino, quanto a riscos de incêndio que a proximidade de depósitos militares apresentava. Paralelamente, verificaram-se alterações nos circuitos de governo, com reflexo na organização dos arquivos do Conselho Ultramarino e da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar. Além disso, de volta a Lisboa, em 1822, temos notícia, novamente, de mudança de instalações do Conselho Ultramarino, incluindo o cartório. E alguns anos depois, em 1826, nova preocupação com a situação do edifício, que era chamado o edifício do Pacto das Vacas, ao pé do atual convento, ao pé do convento dos Jerónimos, onde se encontrava o cartório também da Secretaria de Estado. A Guerra Civil em Portugal, entre partidários de Dom Pedro, o vosso primeiro imperador, e o nosso Pedro IV, e o irmão Dom Miguel, também ocasionou transferências de arquivos, assinalando-se
nova transferência do arquivo do Conselho Ultramarino, logo em 1828, pelos partidários de Dom Miguel. Já em 1856, na sequência tardia da extinção do Conselho Ultramarino, que tinha acontecido em 1835, o arquivo foi quase na totalidade transferido para a Secretaria de Estado da Marinha e do Ultramar. Reparem, o arquivo do Conselho Ultramarino junta-se ao arquivo da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar. E dessa transferência resultou uma relação dos livros. Sabe-se que esteve sediado no Arsenal em Lisboa, de onde em 1889 foi por sua vez transferido para a Biblioteca Nacional, ao Chiado, numa operação acompanhada por um conservador do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Na Biblioteca Nacional, esta documentação formou o Arquivo da Marinha e Ultramar e em 1818-19 a secção de Marinha e Ultramar. Portanto, vejam que isto é uma história um bocadinho seca, mas longa, que nos dá a ideia de todo o percurso atribuado desta documentação, ao contrário do que sucedeu com a documentação do Governo Geral, do Governo de São Paulo, da Secretaria do Governo de São Paulo. Deve referir-se ainda que em 1894, cerca de uma dezena de livros do arquivo do Conselho Ultramarino, talvez oriundos do Conselho da Fazenda, foram transferidos de um outro arquivo, chamado Arquivo dos Bens Próprios Nacionais, do arquivo à venda dos bens das ordens religiosas, para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, onde ainda se encontra. Na Biblioteca Nacional iniciou-se a organização, no final do século XIX e início do XX, da documentação avulsa do Conselho Ultramarino em séries geográficas, para a elaboração de instrumentos de acesso, que deram origem a alguns catálogos, catálogo de Madeira e Porto Santo, de Castro e Almeida, e mais tarde um catálogo da Bahia, por acordo com o Brasil. Em 1931, com a criação do Arquivo Histórico Ultramarino, então chamado Colonial, essa documentação foi transferida, permanecendo ainda hoje alguma na Biblioteca Nacional, no Fundo Geral e nos reservados. Já no Arquivo Histórico Ultramarino, foi continuada a organização geográfica dos avulsos. Embora em 1950 Alberto Iria, que será diretor, ou foi diretor do arquivo desde 1946 até 1975, o Alberto Iria, que tinha uma formação ligada aos arquivos, foi muito claro quanto à preferência em respeitar organizações anteriores, que existiriam, pelo menos relativamente a grupos de documentação, em alguns períodos, por temas, por atos e por tipologias, combinadas com uma organização cronológica e pontualmente geográfica. Correspondência, entrada e saída, avisos, ofícios, cartas de chamaria, consultas, requerimentos, contratos reais, papéis de serviço, etc. Mas Iria, prudente em não ignorar organizações anteriores, foi ao mesmo tempo muito pragmático quanto à dificuldade em as reconstituir. O projeto de resgate para o Rio Branco deparou com esta situação no tratamento arquivístico da documentação avulsa relacionada com o Brasil. Assim também aconteceu, mais recentemente, com o projeto África Atlântica direcionado para o tratamento das séries de Cabo Verde, Guiné, Angola e São Tomé e Príncipe. Neste quadro, convém acentuar o quão distantes estas séries geográficas serão em relação a prováveis sistemas de organização de conjuntos destes documentos. Esta distância, aliada à variabilidade do âmbito geográfico das estruturas orgânicas de governo e da administração colonial, dificultou a atividade de descrição documental, conforme muitos colegas brasileiros poderão atestar. No caso do Brasil, tomaria de razão, dada a dimensão da documentação avulsa e as alterações verificadas na configuração administrativa das capitanias durante cerca de 180 anos. A decisão de associar um documento a uma série geográfica do Brasil e não a outra série nem sempre foi evidente, e os critérios, por vezes, variaram. Sobretudo, importa ter consciência que as ligações entre documentos das várias séries geográficas do Brasil, e não apenas dos documentos avulsos, mas também dos livros de registro, são muito maiores do que à partida se possa pensar, o que convém ser sublinhado junto dos utilizadores. Vejamos no concreto o que se passa com a documentação e os conteúdos informativos do Fundo de Arquivo do Conselho Ultramarino relativamente a São Paulo. Como sucede em todos os arquivos de matriz ocidental baseados na escrita, especialmente em suporte de papel, este fundo agrega em primeiro lugar registros
e outros instrumentos de controle da entrada, saída e circulação interna da documentação emitida e recebida pelo Conselho Ultramarino e pela Secretaria de Estado da Marinha e dos Domínios Ultramarinos e ainda pelo Conselho da Fazenda em reduzido número. Estes instrumentos, que vulgarmente no arquivo, junto de muitos utilizadores, ficaram conhecidos por códices, foram encadernados de forma diferente consoante o arquivo do Conselho Ultramarino ou da Secretaria de Estado. Eu não vos vou agora estar a descrever as encadernações, depois veremos umas imagens. A descrição destes livros e, sobretudo, a atribuição das proveniências, se é do Conselho Ultramarino, se é da Secretaria de Estado, até pela diferença óbvia nas características externas, a que em muitos casos se acrescentam termos de abertura e de encerramento e numeração na origem, foi naturalmente mais fácil do que a da documentação avulsa. Os registros foram muitas vezes feitos por cópia integral do documento, embora raramente compreendessem os anexos, que, no entanto, eram referenciados. Isto nos livros de registros. Estes anexos incluíram também peças desenhadas, quase todas posteriormente separadas por razões de conservação. Os livros têm, por vezes, índices, cuja organização variou, frequentemente pelo primeiro nome do indivíduo ou de entidade que origina o procedimento administrativo, nem sempre bem ordenado. Outras vezes mais um catálogo do que um índice. Outras vezes ainda puramente pela ordem do registro, sumariando o conteúdo do documento em causa. Não existindo para todo o período de funcionamento dos organismos, seja por nunca terem sido criados, seja por não terem chegado até hoje, os livros de registro que subsistem funcionam como chaves para aceder a outros documentos e a mais informação. Por um lado, eles próprios apresentam conteúdos informativos que nem sempre foram presentes na documentação avulsa do Conselho Ultramarino. Por outro, mesmo quando são constituídos por resumos ou cópias de documentos que estão neste fundo e em outros fundos de arquivo fora do arquivo histórico ultramarino, estes livros podem acrescentar informação derivada da sua tramitação administrativa e do circuito documental. Neste âmbito, permitem contextualizar melhor a documentação avulsa, identificar os agentes e as entidades que intervêm na sua produção e atribuir proveniências. Assim sucede também com os livros que registram, muitas vezes por cópia, os documentos enviados para o Governo da Capitania de São Paulo, que aqui se encontram, e parte dos recibos, dos documentos recebidos em Lisboa, seja deste Governo, seja com eles relacionados, mas recebidos de outras entidades. Ainda relativamente a estes livros, deve referir-se que, tanto no caso do Conselho Ultramarino quanto no da Secretaria de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos, só em relação a certo tipo de documentos ou em determinado período cronológico, associado geralmente a maior volume documental, é que se produziram livros específicos segundo áreas geográfico-administrativas. Quero com isto dizer, no inventário dos livros de registro, seja do Conselho Ultramarino, seja da Secretaria de Estado, não há assim tantos livros especificamente identificados como São Paulo. Temos 2 volumes de registro de cartas régias, provisões e outras ordens entre 1726 e 1806, dirigidos a São Paulo, e outros 2 volumes do registro de consultas datados de 1726 a 1809. Na Secretaria de Estado da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, identificaram-se mais outros 2 livros de registros de ordens régias e avisos específicos para São Paulo, datados precisamente do ano de início da governação do futuro Morgado de Mateus, 1765, e 1821, ano da independência do Brasil. Significa isto que grande parte dos livros de registro foram criados para recuperar os documentos de acordo com as tipologias e também os assuntos a que se aliavam os nomes de pessoas e entidades e uma referência cronológica. Falamos, por exemplo, dos numerosos livros de registro das consultas, como as consultas de partes, que constituem 45 volumes entre 1620 e 1833. Significa isto que a informação relativamente a São Paulo nestes livros de registro está disseminada. Não há livros de registros de consulta relativas só a São Paulo. A organização, neste caso, não é geográfica.
Os sistemas de funcionamento de ambos os organismos tiveram certamente alguma relação com os modos como foram sendo organizados os respectivos arquivos, mas não se apurou até que ponto. O agendamento do despacho, tanto no Conselho Ultramarino como na Secretaria de Estado, variou entre o tipo de assuntos e a área geográfico-administrativa a que diziam respeito, além da urgência e relevância respectivas. Logo na criação do Conselho Ultramarino, o seu regimento estipulava que se devia começar a despachar os mais importantes documentos e os com mais brevidade propícia. Anos depois, em 1645, atribuía-se 2 dias por semana, a quinta e a sexta-feira de manhã, aos negócios do Brasil e outros 3 dias aos negócios da Índia, os sábados aos da Guiné, Cabo Verde e outras conquistas. Mas logo no ano a seguir consagrava-se uma manhã por semana ao despacho das mercês. Eu estou-vos a dar estes exemplos, que vão variando ao longo do tempo, para dizer, ou para tentar levantar a ideia de que a forma como o despacho era feito também tinha depois repercussão na organização da documentação. A organização, ou melhor, as organizações que a documentação avulsa foi assumindo nos arquivos dos 2 organismos coloniais são, como já se sugeriu, muito mais difíceis de reconstituir. E as proveniências nem sempre são claras, mesmo recorrendo aos livros de registro quando existem. A opção pela constituição das séries geográficas terá sido possível, mas é preciso ter bem presente as diversas configurações territoriais e de dependência administrativa da Capitania de São Paulo, para termos uma visão correta da localização de documentos e de informação a ela respeitantes, no fundo, de arquivo do Conselho Ultramarino. Vamos recordar muito rapidamente os principais marcos dessas reconfigurações administrativas do espaço colonial brasileiro relacionado com São Paulo. Recordemos apenas que, com o abandono da figura dos donatários, já com pouca expressão efetiva na segunda metade do século XVII, a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro foi criada em 9 de novembro de 1709, após a aquisição pela coroa da Capitania de São Vicente. Depois, já em 1710, o primeiro governador, António de Albuquerque Coelho, deslocou-se para Ribeirão, residindo os seus sucessores em Minas Gerais. Até constituir, em 2 de dezembro de 1720, nova capitania, Minas Gerais foi o objeto principal da governação da Capitania de São Paulo e a documentação desta última encontrava-se no governo de Minas. Com o governo de Rodrigo César Menezes, entre 1721 e 1728, foi necessário recolher documentação, em especial no Rio de Janeiro, conforme o próprio arquivo do Estado de São Paulo refere. E foi ainda necessário que o rei ordenasse ao governador de Minas Gerais o envio de cópias de documentos de interesse para São Paulo. Mas o inverso também acontecia. Em 1726, o ouvidor-geral de Paranaguá escrevia ao rei Dom João V, dizendo que requerera ao ouvidor de São Paulo que determinasse a separação dos livros pertencentes à Auditoria de Paranaguá, uma vez que ela fora desanexada de São Paulo. Em 1748, São Paulo foi agregada à Capitania do Rio de Janeiro, como sabem, o que se traduz no ano seguinte na transferência de documentação para esta última cidade. Refletiu-se em particular na produção, esta agregação, e na arquivagem de documentos relativos a São Paulo na Capitania do Rio de Janeiro. Há 250 anos, em 1765, data que agora celebramos, São Paulo voltou a ser erigida de capitania, perdendo, no entanto, áreas para as capitanias de Goiás e Mato Grosso. Ficava com o território dos atuais estados de São Paulo e do Paraná e parte de Santa Catarina. Estas e outras mudanças administrativas tiveram reflexos não apenas nos arquivos das secretarias dos governos, mas no do Conselho Ultramarino e, a partir de 1736, no da Secretaria de Estado. No caso da documentação avulsa, mesmo quando no processo de descrição documental houve consciência deste percurso histórico, a aplicação do critério geográfico apresentou dificuldades. Hesitou-se muito. Este documento refere São Paulo, mas este documento pertence pela data à Capitania de São Paulo ou deveria ser colocado numa outra série geográfica.
Simultaneamente, este intrincado percurso leva a que a pesquisa de informação relativa à Capitania de São Paulo não se deva cingir à respectiva série documental. Esta série, aliás, dispõe ela própria de dois instrumentos de acesso. Um resultante do chamado catálogo Mendes Gouveia, revisto, e outro elaborado de raiz no âmbito do projeto Resgate, para cuja organização a professora Elisa Couto tanto contribuiu. Convém assim estender a pesquisa sobre São Paulo, nomeadamente à série de avulsos do Rio de Janeiro e a mais séries do Brasil, e a séries relativas a outros espaços da administração ultramarina portuguesa, sobretudo em determinados períodos e para determinados assuntos ou pessoas. Lembremos que a governação ultramarina portuguesa, sendo uma governação plástica e que se foi adaptando de acordo com as realidades variáveis do Atlântico aos mares da China, considerava-as com maior ou menor sucesso de uma forma global. Quando se governa a partir de Lisboa, governa-se, mal ou bem, e segundo os interesses próprios de Lisboa, obviamente, governa-se no sentido do império e não apenas com o direcionamento para um ponto específico ou uma colónia específica. Questões como o tráfico de escravos, a procura de recursos botânicos e minerais ligaram profundamente espaços e comunidades brasileiras, nomeadamente da costa, incluindo a Capitania de São Paulo, a espaços e comunidades africanas, nomeadamente da costa atlântica. Tanto a série documental de São Paulo, quanto a de Angola e a de Cabo Verde, registram esta e outras vivências comuns. Outras questões, como a concessão de Sesmarias, cujos documentos, além do valor histórico, readquiriram hoje valor judicial, não se confinam às séries geográficas dos abusos. Por outro lado, fenómenos como a circulação humana verificada entre múltiplos postos e cargos das várias áreas coloniais portuguesas foram transversalmente documentados no fundo de arquivo do Conselho Ultramarino. É preciso perseguir, entre aspas, estas informações por toda a documentação de avulsos e de livros de registro. Com a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808, para a historiografia brasileira, marca o fim do período do Brasil colónia, a relação da capitania de São Paulo passou a ser feita sobretudo com o governo central sediado no Rio de Janeiro. O Conselho Ultramarino viu esvaziadas praticamente as suas competências, que foram distribuídas por outros dois organismos da Administração Central Portuguesa, a Mesa de Consciência e Ordens e o Desembarque do Paço, recriados no Brasil, e ainda pelo Conselho Supremo Militar, ficando as funções residuais do expediente asseguradas em Lisboa, onde funcionou até 1820 uma espécie de regência de governadores do reino. A Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, nessa altura, reassumiu, nos trópicos brasileiros, as funções que já tinha em Lisboa, estabelecendo uma articulação com Lisboa através dos governadores do reino. Mas os negócios do Brasil, incluindo os da Capitania de São Paulo, passaram para a égide da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino do Brasil, no Rio. Ou seja, relativamente à Capitania de São Paulo, para o período entre 1808 e a independência do Brasil, justifica-se consultar, além do fundo do Conselho Ultramarino, a documentação da Mesa de Consciência e Ordens e do Desembarque do Paço, bem como a da Secretaria de Estado dos Negócios do Brasil, existentes no Arquivo Nacional, umas vezes relacionados com a chamada Coleção de Negócios de Portugal, e existentes também na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. No arquivo, estou a finalizar, depois mostro-vos as imagens, no Arquivo Histórico Ultramarino encontra-se, deste modo, um acervo espelhando em grande medida a documentação da Capitania de São Paulo, aqui bem preservada e que se está a tornar cada vez mais acessível, vai para além disso. As redes informativas geograficamente amplas, criadas pela administração ultramarina portuguesa, quase obrigam a uma travessia mais larga, mas sugestiva, pelos papéis, entre aspas, que é uma designação da época, do fundo de arquivo do Conselho Ultramarino. Por isso, tenha ou não São Paulo, e cito, um inconsciente colonial, usando uma expressão
retomada por Leda, Tenório e Mota, todos estes arquivos coloniais estão aí, e lá, do outro lado do Atlântico, e por via virtual, através das digitalizações, estão aí para serem reutilizados como prova, como elemento de informação para a produção de conhecimento. E, por que não, utilizando novamente essa expressão, a expressão de Leda, Tenório e Mota, para novas vanguardas e sínteses culturais. Muito obrigada. Agora vamos mostrar só algumas imagens. Peço apenas, isto é uma consulta do Conselho da Fazenda, uma das proveniências do Fundo de Arquivo, e que é relativa a uma arrebatação de um contrato em Angola e Cabo Verde. Peço mudar a imagem. Eu dou-vos só uma imagem do Terreiro do Paço, em Lisboa, antes do terremoto, de 1755, porque as Secretarias de Estado e o Conselho de Tramarim funcionavam dentro do Torreão, onde funcionava o Paço, funcionavam no canto, enfim, do edifício. Peço para passar esta outra imagem. Isto é uma recriação feita num projeto relacionado com a cidade de Lisboa, uma recriação do que seria a localização dos vários edifícios, alguns dos quais destruídos com o terremoto de 1755, e eu vou pedir para ver a imagem anterior. E o que nós sabemos é que, em princípio, a Secretaria de Estado e o Conselho de Tramarim localizava-se aqui assim, perto ou dentro, anexada com o espaço do Palácio da Ribeira. Peço para passar para outra. Isto é uma outra reconstituição, já depois do terremoto de 1755, a partir de desenhos e plantas do terremoto de 1755, e nós aqui vemos a violeta, a roxo, o espaço junto do arsenal da Marinha, que seria o da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, portanto, onde era despachado, onde esteve também a parte do arquivo. Isto é o edifício do Arsenal, também perto na esquina, quase com o Terreiro do Paço, onde teve a documentação do Fundo de Arquivo do Conselho de Tramarim após a sua extinção em 1835. Esta é portanto, uma imagem do convento de São Francisco, no Chiado, em Lisboa, onde a Biblioteca Nacional funcionou até ao atual edifício da Biblioteca Nacional de Lisboa, que data da década de 70, já do século XX, e foi aí que assim que a documentação do Fundo de Arquivo do Conselho de Tramarim, no final do século XIX e no início do século XX, começou a ser organizada no que diz respeito sobretudo à documentação avulsa em séries geográficas. Esta é uma imagem do edifício do Arquivo Histórico Tramarino. Não é a imagem mais conhecida, habitualmente conhece, esta é a fachada lateral, a fachada central está deste lado, mas eu escolhi esta imagem porque acho uma imagem particularmente sugestiva do edifício. Neste nós vemos aqui duas das janelas que dão acesso para um depósito com palácio. Os depósitos estão em sítios onde habitualmente hoje não estariam, enfim, se fosse um edifício construído de raiz, onde está a documentação do Conselho, do Fundo de Arquivo do Conselho de Tramarim relativamente ao Brasil. Mais outra imagem. Esta imagem é uma imagem dos anos 40 do século XX. O arquivo histórico foi criado em 31, como vos disse, foi instalado naquele palácio e a documentação foi recolhida em várias áreas de Lisboa. Esta é a documentação avulsa do Fundo de Arquivo do Conselho de Tramarim e nem é bem como ela chegou, porque ela chegou em muito maior desordem do que aqui está. Portanto, são estantes de madeira, até no início dos anos 40, portanto, ela veio em pilhas. Este era o problema de
como organizar esta documentação. As ordens originais ou organizações originais que tivesse tipo, algumas delas estavam perdidas. Nem todas, devo dizer. Devo dizer que mesmo depois fizeram-se por vezes intervenções que não foram muito ajuizadas. Porque havia documentação que estava organizada em pequenos macetes com uma tira à volta, como nós vemos ali na exposição, e que dizia, por exemplo, requerimentos de A a C, para aquele ano. E isso, por causa da ideia de se reorganizar geograficamente, em determinadas alturas foi desfeito e não ficou registro de como é que se desfez essa ordem. Mais outra imagem. Estes são os livros, os chamados vulgo códices, mas que são verdadeiramente livros de registro, e são livros de registro, uns da Secretaria de Estado e outros do Conselho de Trabalho. Estes são do Conselho de Trabalho, portanto, são reconhecíveis em termos de características externas, têm uma encadernação inteira em pergaminho, geralmente têm o conteúdo da documentação está a ouro, portanto, sobre uma tira de couro vermelho, portanto, são fáceis de identificar para além da informação que têm internamente. Peço para passarmos a seguir, portanto, isto é o livro das consultas mistas, para vocês terem uma ideia, portanto, nesta série, que é uma série tipológica, a consulta é um dos documentos mais frequentemente utilizados pelo Conselho de Tornarino. Nesta série, a documentação relacionada, ou os registros relacionados com São Paulo, estão ao lado dos registros relacionados com Angola, ao lado ou antes ou depois, relacionados com Cabo Verde. Portanto, não há livros de consultas especificamente só para São Paulo, ou para a Bahia, ou para o Rio de Janeiro. Peço pensar, este é um livro do Conselho de Tornarino que foi sujeito a uma intervenção no ato de limpeza e depois vai ser também de restauro. Algumas das características externas, não são exatamente, mas são similares a alguns dos livros de registro da Secretaria de Estado. Peço para passar a outro. Tem uma outra imagem. Os livros da Secretaria de Estado têm uma encadernação diferente, portanto, distingue-se muito facilmente. Peço para a seguir. Este, enfim, é um desenho, uma peça desenhada que estava anexa a um documento recebido de São Paulo em Lisboa, pela Secretaria de Estado. Eu escolhi porque, enfim, tem a ver com o Rio Tietê, estava curiosa para ver o Rio Tietê, como é que é. Há vários desenhos, enfim, os rios, obviamente, que são um dos meios às vezes de limitação territorial também, mas de circulação, portanto, são abundantemente referenciados na documentação relacionada com São Paulo. Neste caso, nos casos dos desenhos, tem-se conseguido estabelecer ou restabelecer a ligação entre a peça desenhada e a documentação textual. Esta é outra, também é relacionada com São Paulo. Quer-se passar a outra imagem. Tem uma imagem que temos curiosidade para ter um uniforme do Secretário de Estado, um uniforme de gala do Secretário de Estado, e tem curiosidade de ter sido pintada por um pintor do Ministério relativamente conhecido. Peço para passar a outra. Esta é uma lista dos livros relativos à Secretaria do Governo de São Paulo. Amanhã, no workshop, terei a ocasião de explicitar melhor qual a ligação com o arquivo. Mais uma. Outro documento relacionado com São Paulo e que refere como deveria funcionar a Secretaria em termos de organização, a Secretaria do Governo de São Paulo. Mais uma. Portanto, novamente uma imagem, enfim, da documentação, da instalação da documentação avulsa relacionada com o Brasil. Uma imagem mais de perto, livros relacionados com Angola, portanto, para terem uma ideia da diversidade.
Esta é uma imagem da sala de leitura, que é uma sala relativamente pequena. E, por fim, a sala e o espaço de depósito onde estão os livros de registro, incluindo os do Conselho de Tamarino. Muito obrigada.